Bem, chegamos então à última palestra, né? E é um assunto que para mim é muito encantador. Primeiro porque eu sou um apaixonado pela Bíblia, pela teologia, pelo presente que Deus deu a esta igreja por meio do ministério de Ellen White, mas também sou um apaixonado pela ciência. Então eu tentei unir as duas coisas para encerrar assim, bem feliz. Tentei unir o testemunho que Deus nos deu com a ciência, a boa ciência. Tanto que o título dessa palestra, essa última palestra aqui, é Ellen White e suas contribuições para a ciência. Eu quero primeiro começar com uma história, uma ilustração. Imaginem dois capitães de navio, ok? Os dois recebem a seguinte orientação antes de começar a viagem. Pode ser lá pelos rios do Amazonas, quem sabe. Diz assim o guia: capitão, aqui está o mapa para a sua viagem. Só que tem um detalhe: o mapa vai levar você até um certo ponto do caminho, do rio. Quando você chegar lá, você pare o seu barco, porque alguém vai lhe trazer orientações adicionais. Está escrito aqui, no mapa: pare nesse local para receber orientações adicionais, que vão lhe ajudar a completar a viagem. Ok? O capitão A, agora vocês vão ter que gravar aí a diferença entre um e outro, que eu vou perguntar na prova. O capitão A, ele recebe o mapa e faz aquilo que foi orientado a fazer. Ele segue pelo mapa com seu navio, rio acima, chega ao ponto indicado no mapa e para o navio e espera que alguém venha trazer orientações adicionais. E de fato alguém vem e traz essas orientações. E ele conclui a viagem em segurança. O capitão B recebe o mapa, a mesma coisa, e segue e viaja até o ponto indicado no mapa. Quando chega no ponto, ele pensa assim: ora, mas eu já tenho o mapa, eu tenho experiência, eu vou seguir adiante, assim mesmo. Pergunto: quem realmente obedeceu o mapa? O capitão A ou o capitão B? Por que o A? Porque o mapa dizia que ele devia parar para aguardar mais instruções. E se a Bíblia nos dissesse algo parecido? Que nos últimos dias o povo de Deus receberia luz adicional, não para mudar a Bíblia, não para ser uma segunda Bíblia, mas ajudar a completar a viagem. Alguém que estudasse a Bíblia, entendesse isso e rejeitasse, estaria obedecendo a Bíblia ou não? Estaria desobedecendo a Bíblia. Então nós temos que saber se a Bíblia fala isso ou não. Sabem, eu quando era bem jovem, 18 para 19 anos, conheci a Igreja Adventista lá no ensino médio, quando cursava Química, fiz o curso técnico de Química, conheci um jovem adventista que não teve vergonha de pregar para mim, que teve persistência, porque eu era teimoso. Foram 3 anos quase, e ele nunca desistiu de mim, isso que é maravilhoso. O Vanderlei, hoje ele é bibliotecário no IACS, nosso instituto de ensino lá no Rio Grande do Sul. O Vanderlei persistiu, não foi aquele que deu um estudo de 6 meses e depois abandonou o interessado. Ele ficou comigo por quase 3 anos, fiz todos os estudos que a igreja tinha na época, mas quando chegou nesse estudo aí, sobre o dom de profecia, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás. Eu sempre fui meio cético, não parei de ser, sabia? Hoje eu creio que sou um bom cético. Quando vem alguma história meio estranha, eu quero saber a fonte. Então o ceticismo não é de todo mal, quando a gente sabe direcioná-lo. E na época eu falei: peraí, você está me dizendo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia teve uma profetisa verdadeira? Mas esse negócio de profeta não acabou lá no Apocalipse com João? Não foi o último? Não, a Bíblia fala disso. Não foi fácil, eu tive que ler muito. Mas eu pensei assim: peraí, se for mentira, eu paro agora esse estudo e volto para o meu caminho anterior e esqueço esse negócio de Igreja Adventista. Se for mentira, eu perdi talvez alguns meses me aprofundando no assunto para descartá-lo. Mas se for verdade e eu descartar sem conhecer, eu posso estar jogando fora um presente de Deus, um tesouro maravilhoso. Entendeu? O que a gente tem que fazer quando se depara com alguma coisa desse tipo? Provai os espíritos para ver se procedem de Deus, diz o apóstolo João. E eu obedeci. Li o Caminho a Cristo, li o
Der Grosse Kampf, lembra? O Grande Conflito, que livro? Você já leu? Se não leu, você está perdendo muito. Li O Desejado das Nações, o único livro que me fez cair em lágrimas. Eu duvido você ler o livro Getsemane, por exemplo, sem chorar. Só se for muito durão. Eu sou meio duro, mas tem hora que a gente desaba. E lendo esse livro, eu fiquei emocionado muitas vezes. O Desejado de Todas as Nações. E fui lendo tudo que o meu amigo colocava na minha mão. E quanto mais eu lia, mais maravilhado eu ficava. E mais eu percebi que a maioria dos críticos de Ellen White nunca leu um livro inteiro dela. É só de ouvir falar por aí. Porque o povo hoje tem preguiça de pegar um livro assim e ler, né? E perdem tanto com isso, rejeitando sem conhecer. Só de ouvir falar. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, assim, rapidamente, fazer um resuminho aqui do estudo que eu fiz e mudou também a minha vida. Mateus 24 é bem conhecido. Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas. Bem, ele está falando do contexto do fim. Mateus 24 é o capítulo profético lá, né? Falando sobre o tempo do fim, ele fala que haveria falsos profetas, mas faria sentido Jesus advertir quanto a falsos profetas se não fosse haver o verdadeiro? Pensa comigo. É mais ou menos se eu falasse assim para você: amigos, cuidado com as notas falsas de R$13. Não tem sentido eu falar isso, é perder tempo, porque não há notas de R$13. Então Jesus dizer que haveria o falso profeta, isso já nos dá a indicação de que haveria o verdadeiro, e teríamos que discernir, teríamos que estudar. Eu acho curioso que tem igrejas por aí que tem profetas às pencas, né? Tem muitos profetas, vários profetas que se levantam, mas quando a gente fala que teve uma, eles torcem a cara, torcem o nariz, viram a cara. Poxa, eles podem ter um monte, a gente só teve uma e eles acham estranho isso, né? Na verdade, todos os profetas ou pretensos profetas têm que ser submetidos à palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Se você ouve por aí um profeta que não segue a palavra de Deus, está com a vida em desacordo com a palavra de Deus, como pode alguém que fala pelo Espírito Santo não receber do Espírito Santo a mesma orientação que os profetas do passado receberam? Não é estranho? Então eu não posso aceitar um profeta que não guarda, por exemplo, a lei de Deus. Eu posso aceitar que há pessoas sinceras lá, que há pessoas que serão salvas lá, mas alguém que fala em nome do Espírito Santo com o dom profético, mas que não entende as coisas que o próprio Espírito Santo revelou na Bíblia, eu acho muito estranho isso. Então, ao Jesus dizer que haveria o falso, é porque também haveria o verdadeiro. Nosso tempo é curto, eu vou só falar as passagens, então você vai pesquisar em casa. Efésios diz que entre os dons que Deus deixou para a sua igreja, dom de ensino, dom de ser pastor, de ser mestre, dom de cura, está também o dom de profecia. E diz que esse dom permaneceria até a volta de Jesus. Então nunca esse dom foi retirado da igreja. Joel, que texto fantástico, também falando do fim do tempo, diz que naqueles dias vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. A jovenzinha Ellen White, com 17 anos, teve essa visão maravilhosa e não parou mais. Foram cerca de 2.000 visões e sonhos. Já a mais idosa teve muitos sonhos, escreveu muita coisa sobre isso, orientou muitas pessoas com base nesses sonhos, nessas visões. Joel diz que nos últimos dias haveria sonhos e visões proféticos. E Apocalipse o que diz? Capítulo 12, verso 17: o povo de Deus que guarda os seus mandamentos teria o espírito de profecia, que Apocalipse 19, 10, ali tem a explicação, né? É o que? É o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então as duas principais características da igreja de Deus profética dos últimos dias são: guarda os 10 mandamentos, e você sabe muito bem onde eles estão na Bíblia, são aqueles lá, Êxodo 20, e tem o que? O dom de profecia. Se não tiver uma coisa ou outra, lamento, mas individualmente você é povo de Deus. Tem a igreja invisível, esse conceito, né? Mas como remanescente, eu sei que alguns que estão me assistindo vão me detonar talvez depois, mas eu não posso falar algo diferente disso. Eu estaria como pastor mentindo, porque o Apocalipse fala de um povo remanescente e identifica esse povo. É melhor que os outros? Não, tem uma mensagem específica para o mundo. Eu já disse, não é apenas um privilégio, é um dever, é um peso nas costas. Mas se eu não falasse isso, eu estaria mentindo. Eu não quero ser um falso profeta, eu não quero ser um falso pregador, eu quero ser salvo.
Porque a Bíblia fala também, ai daqueles que não falarem a verdade. Bem, em toda a Bíblia encontramos a mesma verdade, de que no mapa, está aqui o mapa para a gente navegar, está ali a orientação de que nos últimos dias haveria luz adicional. Para contradizer essa, para substituir essa, de jeito nenhum. Apenas para nos ajudar a terminar a viagem em segurança. Vou eu dar as costas para isso? Foi difícil, mas quando eu aceitei foi uma maravilha. Nunca mais parei de ler os livros de Ellen White, que tem me abençoado tremendamente ao longo desses anos, que tem me feito ver a Bíblia com muito mais amor, que tem me levado constantemente à Bíblia, porque é a luz que conduz à luz maior. Esse é o conceito. Bem, a revista Smithsonian Magazine, uma revista importantíssima nos Estados Unidos, publicada pelo Instituto Smithsonian, nessa edição aí publicou em 2014 a lista dos 100 mais importantes e influentes norte-americanos da história. Para você ter uma ideia, nessa lista estão ali Abraham Lincoln, George Washington, Martin Luther King, Thomas Jefferson, Oprah Winfrey e outros nomes importantes. Sabe quem figura ali também? Ellen Goldwhite. Me desculpa dizer dessa forma bem franca, mas brasileiros que falam mal da pessoa de Ellen White como se ela fosse uma pessoa ignorante, sem expressão, é porque não conhece a história. Os americanos sabem. Tanto que na casa de Ellen White, lá em Santa Helena, na Califórnia, que milagrosamente não foi incendiada, tem uma placa do governo norte-americano reconhecendo como um local histórico, porque ali viveu uma americana importante. Só fala bobagem sobre ela quem não conhece a história, ou porque não lê sobre isso. A revista do Instituto Smithsonian traz os 100 mais importantes americanos da história. Ela está lá, entre eles. Isso aqui é um livro acadêmico, tá? Da Universidade de Oxford. Não é um livro religioso, adventista, da CPB, da Review. Não, é de Oxford. Ellen Harmon White, uma profetisa americana. Uma pesquisa acadêmica, publicada, repito, pela Universidade de Oxford, reconhecendo Ellen White como uma pessoa importante, chamando até de profetisa, uma pregadora. Sabe, hoje se usa muito esse termo empoderada, né? Se houve uma mulher empoderada foi Ellen White, não é verdade? Pensa na liderança dela, ela é uma pregadora, uma líder, uma educadora, a autora mais traduzida no mundo. A nossa igreja tem um legado tão importante, tão bonito, sabe, gente? A nossa igreja, ela lutou contra o racismo, sabiam disso? Os nossos pioneiros foram exemplares nesse aspecto. O filho de Ellen White construiu um navio para pregar aos negros pobres lá do Mississippi, para educá-los, porque eles entendiam que a educação iria libertá-los. Ellen White chegou a promover a desobediência civil, quando no tempo da abolição, alguns diziam assim: se você encontrar um escravo fugitivo, pegue essa pessoa e devolva ao seu senhor. Sabe o que Ellen White disse para a igreja? Quem fizer isso é pecado. Quem promover o racismo é um pecado hediondo. Promoveu a desobediência civil. Hoje, quando eu vejo certos movimentos por aí achando que estão descobrindo a roda, que são os donos dessas bandeiras, eu só penso assim: como eles não sabem do que estão falando. Como eles seriam felizes se entendessem que o cristianismo se basta, que a nossa igreja começou com bandeiras maravilhosas. Ellen White abraçou várias causas que eram convenientes e rejeitou outras que eram inconvenientes. Ela não abraçava o pacote inteiro de coisas que só iriam atrapalhar, mas ela abraçava causas reais e genuínas, como essa do abolicionismo. Aí quando eu vejo algumas pessoas hoje falando assim: a nossa igreja, ela deve, né, é uma dívida histórica, nós fizemos isso. Peraí, que igreja você está falando? Como alguém que disse assim para um amigo, né? Nós deveríamos pedir perdão para o mundo. Por quê? Porque a igreja matou muitas pessoas. Peraí, que igreja? A tua não, meu amigo. A tua morreu por pessoas, a tua deu o sangue. Você está falando da Inquisição? É outra igreja. É mesmo, né? Então, por favor, pensa um pouco antes de falar, né? Nós tivemos orientação profética, por isso chegamos até aqui. E Ellen White é uma figura muito importante nesse meio.
nessa história. Eu mostrei isso aqui já de manhã para vocês, a casa dela em Battle Creek, o local em que ela escreveu O Grande Conflito. Essa casa aqui foi a última casa em que ela morou, lá em Santa Helena. Ela só aceitou morar aí com a promessa de que depois os líderes venderiam a casa para que fosse empregado na missão o dinheiro, porque foi assim, um europeu morava nessa casa e teve que voltar para a Europa e vendeu a preço de banana. E eu me emociono de pensar no carinho de Deus, porque Ellen White sempre sonhou em ter louças, móveis com porcelana, com mármore branco, mas era muito caro, e ela nunca se deu esse luxo. Essa casa estava muito barata, eles compraram. Ela viveu lá os últimos dias dela, antes de falecer. Faleceu aí. A casa toda com mármore branco. Deus não é bom? Não é carinhoso? Quando ela morreu, a casa foi vendida como ela pediu. O dinheiro foi empregado na missão. Depois um adventista milionário comprou de volta a casa e deu para a igreja. Hoje é um museu da igreja. Local maravilhoso, inspirador. Quando aconteceu esse incêndio recente na Califórnia, ficamos temerosos porque estava naquela direção. Queimou as matas em volta todas. A casa ficou de pé. Alguns falam assim, isso aí é idolatria, como eu vi nas redes sociais. Tem gente muito má nessas redes sociais, né? Porque eu pedi para que nós orássemos pela casa. Você pede oração pela casa e não pelas pessoas. Como assim, meu? O pastor Ted Wilson pediu para orar pelas pessoas também. Falta de sensibilidade. Porque é um local histórico importante, né? Com um patrimônio histórico ali indescritível. Eu pedi oração, alguns disseram, isso é idolatria. Fazer o quê, né? Deus ouviu a oração. A casa ficou em pé. O legado está lá. Prega ainda hoje, né? Muito bem. Me perdoe o desabafo aqui. Outro erro que alguns cometem. Ellen White foi uma mulher humilde, iletrada, errado. Quando começou, ela era bem humilde, bem falta de conhecimento acadêmico, né? Isso aqui é parte da biblioteca dela. Está lá na Universidade de Andrews. Agora me diga, ela foi uma mulher iletrada a vida inteira? Ela correu atrás do prejuízo, gente. Lembra que eu falei de manhã? Estude, pesquise, vá atrás. Ela foi comprando comentários bíblicos, comprando livros, lia o tempo todo. Não venha me dizer que Ellen White era uma mulher sem educação. Não tinha educação formal, faculdade, doutorado, mestrado, que para alguns até às vezes atrapalha mais do que ajuda, porque a vaidade do ser humano é terrível. Dizer que alguém que tinha uma biblioteca dessa era uma pessoa sem instrução é muita falta de conhecimento. Isso é parte da biblioteca dela, que foi guardada na Andrews. Não é tudo. Mude o seu conceito. Se quer começar a conhecer o trabalho dela, comece por essa coleção aí, a série Conflito, ok? A CPB lançou agora num formato diferente, né, com umas capas bem bonitas, uma linguagem atualizada. Vale muito a pena, se você já leu, reler essa coleção. Livros importantes também sobre ela, tem essa aqui, essa biografia escrita pelo neto dela, Arthur White. A melhor biografia sobre Ellen White, já lançada, já escrita, né? A casa lançou mais ou menos recentemente. Vale a pena ter isso aí também. Assim como vale a pena também investir nesse material aqui, a enciclopédia de Ellen White. Está aqui, né? Aí, a enciclopédia é o livro mais volumoso que a CPB já publicou em sua história de mais de 120 anos. É grande, não é para ler de uma vez só, claro. É para você ter e pesquisar. E aqui está o livro que o neto dela escreveu. Material fantástico. A enciclopédia você tem que ter para você, quando ouvir algum assunto, alguma bobagem que fala por aí, você vai na enciclopédia e lê. A realidade está lá, verbetes, tudo organizadinho, né? Material riquíssimo. Faça planos, né? Vale a pena investir nisso aí. Esse é um livrinho pequeno, feito pelo White State, 101 perguntas sobre Ellen White. Bem ao ponto, respostas rápidas, que resolve uma série de problemas de gente que fica falando coisas que não sabe por aí. Você vai ali ver realmente o que é. O que ela falou sobre queijo? Por que ela proibiu, achou que era ruim ter bicicleta, né? Aí, como assim? Aí você vai lá e entende o contexto da época, né? A Bíblia não tem coisas também que no contexto são estranhas para nós hoje? Você não tem que estudar, não tem que conhecer. É a mesma coisa, né? No século XIX a cultura era outra, o país era outro, mas os valores e princípios são eternos. Outro material que eu tive até o privilégio de trabalhar na atualização disso aí. Que privilégio que eu tive.
junto com uma equipe lá, que é o box Mensagem de Esperança. Está no site da CPB, eu acho que é 20 e poucos reais. Olha aí, são 3, 4, 5, 6 livros, por 20 e poucos reais. Não perca, gente, material riquíssimo, linguagem atualizada também, né? Vale a pena ter isso aí. Vamos lá, que o tempo corre, e eu não sei se eu vou conseguir terminar essa palestra, né? Porque o primeiro pregador de novo me atrapalhou. Mas eu vou então pincelar algumas coisas aqui, ó. Tá no meu canal, tem esse material, tem um Prezi também que está minha página no Prezi com essa apresentação. Vocês podem pesquisar lá. Deixa eu avançar aqui então para alguns pontos porque o título é Ellen White, suas contribuições para a ciência, né? Então vamos lá. Na área de saúde, tremenda contribuição, né? É inigualável. Uma jovem que nunca estudou uma faculdade de medicina, nem de psicologia, e também escreveu sobre psicologia, mente, caráter e personalidade. Que obras, né? Fantásticas. Mas sobre saúde, veja só. No Ciência do Bom Viver, ela escreveu o seguinte, que a carne nunca foi o melhor alimento para o seu alimento. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as doenças dos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Hoje em dia a gente sabe mais ainda sobre isso, né? O povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Assim são comunicadas essas e outras doenças. Ellen White errou aqui feio, né? Câncer causado por micróbios? Pois é, nada como um dia depois do outro, né? 93 anos depois, ela já estava morta fazia muito tempo, a revista Newsweek publicou uma matéria intitulada Vírus estão ativando fatores de câncer. Olha aí, micróbios. Vírus ativando fatores de câncer, vírus carcinogênicos. Dr. Wendell Stanley, da Universidade da Califórnia, virologista e vencedor do prêmio Nobel, disse acreditar que a maioria dos cânceres humanos é causada por vírus. Então ela estava certa. Sabe, as pessoas são meio estranhas, né? Quando o profeta fala, não sei não. Aí quando um cientista confirma, agora está tudo certo. Quando a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus primeiro, né? Deus antecipa as coisas. Intitulado Uma Dieta Vegana Prejudica a Resistência e a Força Muscular, estudo publicado em abril de 2020, recentíssimo, no European Journal of Clinical Nutrition, observou que participantes que tinham uma alimentação vegana, há no mínimo 2 anos, apresentavam melhor condicionamento físico e maior resistência para atividades aeróbicas que os que comiam carne a vida toda. Ela sempre falou sobre isso. Eu evito o termo vegano porque eu não sou vegano, eu sou vegetariano. E não vou ter tempo de explicar aqui, mas é questão de filosofia, né? Mas a pesquisa falava de veganismo, eu preservei o termo que eles usaram. Mas na revista Vida e Saúde a gente nunca usa essa expressão vegano para se referir a quem não come alimentos de origem animal. Um dia eu explico para vocês, se não sabem, né? Que há toda uma questão filosófica por trás disso aí. Sobre o cigarro, ela escreveu em 1864... Veja, bem lá nos primórdios, né? O fumo é um veneno da mais enganosa e maligna espécie, tendo uma excitante e então paralisante influência sobre os nervos do corpo. É por tudo mais perigoso porque seus efeitos sobre o sistema são bem devagar, né? Eles vai afetando aos poucos e a princípio raramente percebidos. Multidões têm caído vítimas de sua influência venenosa. O que tem? Todo mundo sabe disso hoje. No tempo dela os médicos receitavam o tabaco para limpar os pulmões. Sabiam disso? Não, fume um cachimbo aí para você se sentir melhor. Então, fuma um cachimbo aí que era considerado benéfico para asma e outras doenças do pulmão. Somente em 1957, que a Sociedade Americana do Câncer e a Associação Americana do Câncer concluíram que fumar causa câncer de pulmão. Não faz bem para o pulmão. Ellen White estava muito à frente de seu tempo com a compreensão desse assunto. Perceberam? Ela negou a medicina da época, porque estava errada. Luz solar mata bactérias. Então ela fala, abram as janelas, deixa o sol entrar, deixa o sol pegar no quarto e tal, né? Que conselho mais bobinho, porque naquele tempo frio lá, eles fechavam tudo, né? E não davam muita importância para isso. Até que anos depois, de novo aqui, 80 anos depois, o Dr. Lawrence Garrod, professor de bacteriologia da Universidade de Londres, fez um estudo nos hospitais mostrando que os lugares, eu vou resumir, mostrando que os locais no hospital em que incidia a luz solar, direta ou não tinham tantas bactérias. Incrível, não? 80 anos depois. Está lá no British Medical Journal,
de 1944. Efeitos do chá e do café. Chá, não qualquer chá, né? O chá preto, o chá que tem lá aqueles estimulantes. O chá preto atua como estimulante e até certo grau produz intoxicação. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante, sim, cafeína. Em virtude desses resultados, muitos julgam que seu chá ou café lhes faz grande benefício, anima, né? Ajuda a virar uma noite. O uso continuado, veja, tem remédios que tem cafeína, mas isso é um uso medicinal. Ela fala do uso continuado, eu vou tomar porque eu gosto, é diferente. O uso continuado desses irritantes nervosos, estimulantes, é seguido de dores de cabeça. Minha mãe tinha muito isso, antes de se converter, depois ela abandonou e graças a Deus resolveu o problema. Insônia, palpitação, indigestão, tremores e muitos outros males, pois eles gastam a força vital. Os nervos fatigados necessitam de repouso e assim vai. Agora, eu estou preocupado com o tempo. A associação de café, de beber café, com causas específicas de mortalidade. Quem que falou isso? Onde foi publicado isso? The New England Journal of Medicine, jornal de medicina da Nova Inglaterra. Outra, aqui, Live Science, revista, publicação científica. A cafeína corta, né, interrompe o sono, mesmo que se você tome horas antes de ir para a cama, prejudica o sono. Ela já falava isso, mas ninguém deu bola. Esperamos a ciência comprovar. Outra, PubMed, um depositório de artigos científicos na área de medicina. Consumo de cafeína inibe a absorção de quê? Ferro. Então café atrapalha a absorção de ferro. E tem muito mais coisas por aí, de pesquisas. Aí vem pessoas dizendo, isso é bobagem, né? Que ela escreveu aí, me deram mais tempo? Opa, isso é bênção. Isso é bobagem, isso aí já é coisa ultrapassada. Não, não é não. Existem pesquisas que mostram que realmente o que ela falou sobre isso está de acordo com as pesquisas atuais. Segue quem quer, tem saúde quem deseja, você é livre, né? Deus sempre dá liberdade. Mas a gente pode seguir, se entender realmente que a revelação e a ciência, a boa ciência, estão de acordo. Por que não? É sábio quem faz isso, né? A revista Vida e Saúde, da qual eu sou editor, há 80 anos, nunca precisou mudar sua linha editorial. Isso me dá orgulho de falar. Porque, por exemplo, revistas concorrentes por aí, eu já vi ao longo de 10 anos, por exemplo, promovendo vinho a bandido, vilão e mocinho, vilão e mocinho, vilão e mocinho, faz bem, faz mal, faz bem, faz mal. Porque eles vão ao sabor das pesquisas, das tendências, não é? E a gente nunca precisou mudar. Por quê? Porque a nossa linha editorial, ela é milenar. Está na Bíblia. Está nos escritos de Ellen White, que ampliam os conceitos bíblicos. E graças a Deus sempre estamos alinhados com as pesquisas mais bem feitas. Recentemente, por exemplo, faz 1 ano ou 2, uma pesquisa feita em 165 países confirmou que não existe dose segura de bebida alcoólica. Não existe. E mais, o álcool, o processo de metabolização do álcool é cancerígeno. E eu pensei, novidade, né? A gente já sabia disso há tanto tempo. Nenhuma dose é segura. Quem toma corre os riscos que assume, mas não é seguro. Beber socialmente, beber só um pouquinho, beba com moderação. Não tem isso, moderação. Qualquer dose, isso é uma pesquisa ampla, qualquer dose é tóxica para o organismo. Nunca precisamos mudar nossa linha editorial. Está ali, ó, nenhuma gota. Totalmente alinhado com publicações científicas. Vamos avançar? Deixa eu aproveitar bem o tempo de graça que me deram. Clica para mim, por favor, nessa seta ali, para executar esse vídeo. Eu acho que vai dar certo, espero que sim. Mas tem que ser vocês aí no computador. Aí. Eu vou tentar não me irritar ao explicar esse assunto. Sabe o que é esse modelo aí? O modelo da Terra plana. Agora com a pandemia deu uma esfriada o assunto, né? Mas ano passado, como essa coisa incomodou? Gente se levantando até no nosso meio, dizendo que não, porque a Terra é plana. O Sol e a Lua são bolinhas pequenas, que estão aqui como holofotes, dentro da atmosfera, girando assim, ó, em cima do disco.
Eu sei, parece doideira, mas muita gente abraçou essa ideia e passou a pregar isso como se fosse revelação bíblica, como se fosse ciência. Porque o termo raquia, lá no hebraico, né, firmamento, quer dizer um domo sólido, é uma espécie de queijeira, prato e um domo metálico, sei lá do que. Quando raquia não quer dizer isso, quer dizer expansão. O original quer dizer expansão, é atmosfera mesmo. Depois vai lá no canal do nosso amigo, né, o pastor Eleazar Domini, o canal Fala Sério Pastor, e procure lá sobre domo ou raquia, o termo hebraico, ele explica lá bem direitinho o significado dessa expressão. Bem, o fato é que qualquer pessoa abraçar o terraplanismo já é uma coisa bem estranha. Me faz suspeitar que talvez nunca tenha viajado pelo mundo, me faz suspeitar que talvez nunca tenha visto um eclipse, né? O formato da sombra lá no eclipse, me faz suspeitar talvez que não entenda como é que pode se pôr o sol numa terra plana, e uma série de coisas que eu suspeito. Um cristão ser terraplanista me causa mais estranheza ainda, porque ele tem a Bíblia, ele tem outras fontes de revelação, mas um adventista, aí eu fico demais frustrado. Sabe por quê? Porque nós temos a Bíblia, nós temos a boa ciência e nós temos Ellen White. Ellen White falou disso, olha aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 317. Deus fez o seu sábado para o mundo, leia para mim, o que é uma esfera? É uma bola, não é um disco, é algo tridimensional, e não precisa saber hebraico agora, nem grego, porque ela escreveu em inglês, aliás um inglês bem simples, porque ela era uma pessoa simples, é uma esfera. Deus fez o seu sábado para o mundo esférico, e quando o sétimo dia chega para nós nesse mundo, fala para mim, arredondado, controlado pelo sol que governa o dia, e todos os países e regiões é o tempo para observar o sábado. Nos países em que não há pôr do sol, tem isso? Tem, já vou te mostrar. Durante meses não há pôr do sol, e durante meses aí é só escuridão, em que também não há nascer do sol durante meses, o período será calculado pelos registros mantidos. Como é que um adventista guarda o sábado lá, se for um esquimó, lá no Polo Norte, que eles têm lá 6 meses de sol e 6 meses de escuridão? Já pensaram nisso alguma vez? Porque no Brasil é fácil. Registros feitos, é assim, quando são os 6 meses de sol sem se pôr, ele faz um movimento assim no céu. Estão percebendo na tela? Quando o sol chega naquela parte mais baixa, eles anotam o horário, porque aqui é o pôr do sol. Aqui é o zênite e aqui é o nadir. Parte mais alta, a parte mais baixa do sol no céu. E por que ele não se põe lá? Porque a terra é redonda. Simplesmente assim. E o eixo é inclinado, então tem o tempo de 6 meses, mais ou menos 6 meses, em que o eixo está voltado para o sol, ela gira aqui e o movimento do sol é assim no horizonte. Mas quando o eixo, que é o movimento de precessão, vira para lá em relação ao sol, vai ser noite o tempo todo. Eu não queria morar lá, sinceramente, mas tem gente que mora. Então, na noite de meses, eles têm os horários anotados e guardam o sábado perfeitamente bem. Ellen White sabia disso, registrou isso. Mas tem um texto ainda mais interessante, esse aqui, Exaltai-o, é uma meditação matinal de Ellen White, página 64. Em que ela fala do heliocentrismo, porque todo terraplanista é geocentrista, ele acha que a Terra está no centro e o Sol gira em cima dela. Olha o que ela escreveu aqui, essa senhora que nunca estudou astronomia. A mesma energia criadora que trouxe o mundo à existência exerce-se ainda na manutenção do universo e continuação das operações da natureza. Isso é fantástico, parece que ela é uma física, porque ela diz que Deus criou e mantém com as leis físicas. Ellen White sabia muito de ciência, que Deus mostrou para ela, ciência verdadeira. A mão de Deus guia os planetas em sua marcha ordenada através dos céus. Não é por causa de uma força inerente que a Terra, ano após ano, continua seu movimento ao redor de quem? Do Sol. Não é o Sol que gira aqui dentro. A Terra gira anualmente, olha o que ela diz ali. Ano após ano continua seu movimento ao redor do Sol. Então, se você quer ser adventista e terraplanista, você tem que jogar Ellen White no lixo. Deu para entender? Se você quer ser adventista e terraplanista, você é uma contradição em pessoa.
Você está rejeitando a ciência, a Bíblia e o espírito de profecia. Pode bater em mim na saída depois lá, mas eu tenho que falar isso para você. Bem, eu fico feliz porque Ellen White se alinhava com a boa ciência. Porque a ciência verdadeira e a revelação foram dadas pelo mesmo Deus. Não podem se contradizer. Percebeu? Aí está o sistema solar, é assim que funciona. Kepler já sabia disso. Newton já sabia disso. Aquele grego famoso, Erastóstenes, já tinha calculado a esfericidade da Terra com base na sombra. Você lembra do experimento dele? Ele, num certo horário, lá na cidade dele, acho que Alexandria, quando o sol estava a pino, meio-dia, ele viu que uma vara assim não fazia sombra. Claro, né? Estava a pino. Mas no mesmo horário, numa região a quilômetros dali, num poço, eles não conseguiam ver a luz lá embaixo. No outro horário eles conseguiam ver a luz lá embaixo do poço. Por quê? Por que acontece isso? Existe um raio, né, de movimentação do sol. Então em um local estava a pino, não fazia sombra, no outro fazia. Naquele mesmo horário. Por quê? Porque o sol está longe, a Terra é redonda, e ele calculou a curvatura, e inclusive calculou muito próximo, da verdade, o raio da Terra. Que falta fazem pessoas inteligentes hoje de novo? Matemáticos, pessoas que observam a natureza, não ficam só no YouTube vendo videozinho e achando que aquilo ali é verdade, né? Ué, de 10 vou para 2? Eu não vejo passar, me empolgo aqui, né? Vamos lá. Isso aqui é importante nos dias de hoje, né? Você sabia que Darwin era racista, não sabia? O Darwin, incensado na mídia, nas escolas e faculdades, nesse livro aí que o pessoal coloca debaixo do tapete, porque eles falam mais da origem das espécies, né? Mas o Descendência do Homem, Darwin, eu não vou ler tudo aqui porque o tempo corre, mas ele comparava, me perdoem, mas comparava os negros a símios. Darwin fez isso. Dizia que era uma raça inferior, quando hoje sabemos que não existe raça branca nem raça negra, existe a raça humana e variações étnicas. É simples assim. Como criacionistas não podemos ser racistas, porque nós descendemos de um mesmo casal, cuja cor não era nem branca nem negra, era avermelhada segundo a inspiração, era mais Apache, pele vermelha, do que outra coisa. Nesse livro Darwin ainda manifesta o seu racismo. Ok. Uma autora do mesmo tempo, deixa eu ler outra coisa, sobre mulheres, né? Tema palpitante hoje também. Darwin era machista. Ele escreveu o seguinte no mesmo livro: a distinção principal dos poderes mentais e dos dois sexos reside no fato de que o homem chega antes que a mulher, em toda ação que ele empreende. Requeira ela um pensamento profundo, ou então razão, imaginação, ou simplesmente o uso das mãos e dos sentidos. Vou parar por aqui. Resumindo, Darwin dizia: o homem chega primeiro, o homem é mais forte, o homem é mais inteligente, o homem é mais do que tudo. Por que eu gosto de falar disso? Porque Darwin é incensado na academia, porque Darwin é respeitado. Mas o que dizia Ellen White na mesma época? Porque são contemporâneos praticamente. Dizia algo maravilhoso. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 342. O nome do homem de cor, como falavam na época, né? O nome do homem negro é escrito no livro da vida ao lado do homem branco. Não tem diferença. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor não podem elevar ou degradar os homens. O pessoal despreza Ellen White e exalta Darwin. Eu faço o contrário. Eu fico com ela. Mas ela falou contra casamentos interraciais. Estude o contexto. Estude o contexto. Não falou contra nenhuma etnia, mas disse o que poderia ser inconveniente para os filhos. Hoje, no outro contexto, é diferente. Aqui, sobre a mulher e o homem. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior, nem superior ao homem. Nem machismo, nem feminismo sequestrado pelo marxismo. Mas em todas as coisas lhe fosse igual, homens e mulheres ontologicamente iguais. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e de ação. Que coisa maravilhosa! Portanto, biblicamente e Ellen Whiteicamente, não há espaço para racismo, para machismo, para feminismo, para nada disso. Para ideias que podem colocar pessoas contra pessoas.
Porque segundo a inspiração, eu sei, tem um meandro tremendo de ideologias e a gente poderia ficar horas aqui discutindo, mas eu estou simplificando ao máximo. Biblicamente, somos todos iguais aos olhos de Deus. Não é o que Darwin pensava, não é o que Darwin ensinava, mas é o que Ellen White ensinou, é o que Ellen White pregou. Não é lindo? Com quem você fica? Tanta coisa boa que eu podia falar, mas eu vou deixar vocês agora doidinhos, porque eu não vou explicar. Mas voltaram a fazer experiências de hibridização com embriões humanos e animais. Sabiam disso? No Japão, na China, acho que na Inglaterra. Olha aí, várias notícias de misturas de embriões, de células embrionárias de animais com homens, com seres humanos. Uma coisa meio preocupante. Japão aí, ó, aprovou o primeiro experimento que mistura embriões de humano com animal. Aí eu vou para o Spirit of Prophecy, de Ellen White, em que ela diz que um dos pecados mais terríveis que a humanidade cometeu antes do dilúvio e que levou Deus a destruir a humanidade foi a mistura entre homens e animais, que ela chamou de amalgamação. Por que amalgamação? É pegar duas coisas diferentes e misturar, como aquela amálgama que fazia no dente, né, os dentistas. Dois metais diferentes para juntar para fazer um. Gente, ela foi orientada pelo anjo na época a se calar, não falar mais sobre isso, porque era um assunto tão adiante, eu interpreto assim, que as pessoas não entenderiam. Porque quando falava de mistura de animal com homem, eles pensavam, mas como é que pode isso, né? Não tem como misturar, porque a única via para isso era sexual. Não tem como fazer isso mesmo. Mas engenharia genética, dá. E quem disse que Satanás e os tremendamente inteligentes homens antediluvianos não poderiam fazer isso? E ela diz que é o pecado mais grave que eles cometeram, manipular a vida. Eu não posso pensar que hibridização de animal com animal e de homem com homem seria um pecado tão grave. Isso seria só miscigenação. Mas se eu penso que eles estavam mexendo com o código genético e deturpando a vida, aí eu penso que é um pecado gravíssimo. E quando eu vejo, eu falei que não ia explicar, estou acabando de explicar. Eu tinha que falar, porque isso é um sinal da volta de Jesus. Quando eu vejo a humanidade de novo fazendo isso, eu penso, quanto tempo falta? Porque mexer com a vida Deus não permite não mais. Mexer com o código da vida que Deus criou, aí não. Eu creio que Deus vai dar um basta mais uma vez. Então, isso aqui é mais uma prova para mim de que Ellen White era uma mulher à frente de seu tempo, porque Deus lhe revelou coisas tremendas. E nesse caso específico de amalgamação e hibridização, eu vejo possivelmente mais um sinal da volta de Jesus. Eu termino com um texto de Crônicas 20:20, que diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Creia, aceite esse presente que Deus deu à sua igreja, não rejeite, não caia no preconceito, não caia na falácia de alguns que nunca leram, só repetem coisas. Leia por si mesmo e tire suas conclusões. Tenho certeza que assim como eu, vocês serão grandemente abençoados, e no caminho estreito dessa vida, seguindo a luz que Deus nos deu, nós chegaremos lá, na volta de Jesus. Essa é a nossa grande esperança. Amém.